Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria ouvir do próprio Jesus aquilo do qual Ele é, e com palavras diretas, Ele fala de fato aquilo do qual Ele recebeu do Pai. E hoje, mais uma dos grandes embates entre os judeus e Jesus. Eles se inquietam. E hoje eles vão até dizer que Jesus está com um demônio. E o evangelho de hoje está em João capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. Tu dizes, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu conheço, e se disse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós, mas eu o conheço e guardo sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Que bonito esse embate de Jesus com os judeus. Os judeus estão, marara. Eles estão odiando, porque Jesus está dizendo que é maior do que o pai Abraão. Então, meu filho, antes de Abraão, antes de Moisés, antes dos profetas, antes de todos nós, Jesus já existia. Então, antes de tudo, por que nós devemos, em primeiro lugar, louvar, glorificar e adorar a Deus? Porque Deus existe desde todo o tempo. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas. E tudo aquilo que vem depois é secundário. Jesus está nos ensinando o caminho correto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo aquilo do qual os profetas disseram é acerca de Jesus. Ele está ali, diante dos seus olhos. Mas eu quero te dizer, uma pessoa quando está cega, se torna cada vez mais insensível. Às vezes a verdade está na cara do ser humano, mas ele não é capaz de ver, porque coração fechado. Esses homens estavam agora, nesse exato momento, diante de Deus, estava diante do amor, estava diante da misericórdia, mas não foram capazes de compreender, porque o seu coração estava fechado, porque o seu coração estava arredio. E agora eles caem em uma grande blasfêmia, dizendo: percebemos mesmo que estás com o demônio. Dizendo estas palavras, eles começaram a se encher daquilo do qual o homem orgulhoso se enche, de morte, de ódio. Eles estão cada vez mais com vontade de matar Jesus. Jesus foge, mas ele não veio para derramar o sangue, Padre? Sim, mas não foi para esta hora. Jesus não veio para morrer daquela forma. Jesus não veio para poder morrer apedrejado. A sua morte não é assim. Ele vai dizer, e disse durante esses dias que antecederam, quando o Filho do Homem for elevado à terra, é assim que será a morte do Filho do Homem. Não será através de uma morte da forma como hoje nós estamos vendo. Por isso ele se retira, ele se esconde e ele sai daquele momento, daquele montinho. Mas o ódio já está instaurado. Aqueles homens já estão decididos a matar Jesus. E que possamos, filho, entender algo. Se para os judeus, às vezes a palavra de Jesus se tornava inútil, para o nosso tempo também, muitas vezes Jesus está falando claro para nós, o que nós precisamos crer, acreditar e realizar, mas nós estamos cegos. Queremos criar uma nova teologia, queremos criar uma nova linguagem, um Deus moderno. Não precisa inventar aquilo que está pronto. O que Jesus disse está dito e pronto. Não temos que modificar nada. Jesus é o caminho,
Ele é a verdade, Ele é aquele do qual nós temos que seguir os seus caminhos, a sua palavra é espírito e vida. Ou a gente acredita em Jesus, somos seus servos, pegamos a nossa cruz, estamos com Ele, ou nós estamos contra Ele. Ou você é de Deus ou você não é. Nós não podemos ficar no meio do muro. O verdadeiro cristão é aquele que opta e coloca como fundamento da sua vida a opção por Jesus. Ou a minha opção é por Jesus, ou a minha opção é pelo mundo. Como os judeus estão escolhendo seguir o caminho contrário e reverso de Jesus. E Jesus é todo paciente, é todo humilde, e Ele tenta com toda delicadeza levar que esses homens compreendam. Abraão existisse, antes de Abraão existisse, eu o sou, porque Ele existiu desde todo o tempo, porque Jesus, Ele é o Verbo de Deus encarnado, Ele é eterno. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus ilumine o nosso coração para compreender cada vez mais essa palavra e com certeza, hoje, aqueles que estarão conosco no mutirão de confissões da nossa paróquia vão receber essa graça. Se você não é de Brasília, eu quero que vocês rezem, porque hoje nós teremos a celebração penitencial e nós teremos vários sacerdotes em nossa paróquia, no setor de Mansões de Taguatinga, nos levando a essa experiência do verdadeiro arrependimento. Confesse os teus pecados, enquanto o Senhor se deixa encontrar. Que o Senhor te abençoe, te ilumine e te guarde. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe também de apertar o sininho das notificações e que Jesus abençoe a sua vida e que esta palavra possa penetrar a tua alma, assim como tantas outras palavras têm penetrado no teu peito. Que Deus te abençoe. Fique em paz.